Fala galera, beleza? Aqui é o José Biancardi falando e nós vamos reagir ao vídeo do Eurofute, os raros brasileiros que treinaram na Europa. Vamos ver mais treinadores BRs na Europa, principalmente. Bora lá então. O Thiago Motta é um dos mais recentes treinadores brasileiros a se aventurar como técnico no mercado europeu. Ele que é ítalo-brasileiro, né? Recentemente treinou aí o Bolonha e a Juventus, fazendo a gente se perguntar por que a gente não vê mais treinadores BRs na Europa, principalmente nas grandes ligas. Já tivemos grandes casos nesse século e nesse vídeo eu vou contar pra vocês todos os mais importantes e ao final de cada caso eu vou tentar determinar qual foi o motivo específico que fez o treinador não dar certo no clube, beleza? E a gente começa com um dos casos mais icônicos, que foi a ida do Pofechô para o Real Madrid. Hoje pode parecer loucura, mas em 2004, O único técnico brasileiro a treinar o Real Madrid, que não conseguiu ganhar um título com o Galáctico. Vanderlei Luxemburgo vinha numa alta absurda no futebol brasileiro. Ele levou o Cruzeiro a uma tríplice coroa nacional em 2003, com direito ao título do Brasileirão, chegando com 100 pontos, tá? E aí em 2004 ele chega para um Santos que tinha sido campeão brasileiro em 2002, mas que tinha começado o Campeonato Brasileiro muito mal, perdendo 3 das primeiras 4 partidas. Aí o Luxa fez o quê? Arrumou a casinha, botou um discurso bem otimista de que se o Santos conseguisse emplacar algumas vitórias, conseguiria brigar pelo título, e foi exatamente o que ele fez. Tirou o time da 20ª colocação e colocou em primeiro. O segundo título brasileiro seguido do Luxa naquela época, com o Santos metendo 103. Hoje na Série B, Atlético Paranaense. Como o tempo mudou. 3 gols, um ataque fulminante que até hoje não foi superado, né? Então o Luxemburgo estava extremamente valorizado, vitorioso, com um futebol bacana ali, tocou o telefone dele e do outro lado era ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Florentino Pérez. E assim, em dezembro de 2004, ele se tornou o primeiro e até hoje o único, né, treinador brasileiro a comandar o Real Madrid. Pegou um time de galácticos que tinha lá Zidane, Beckham, Ronaldo Fenômeno Dito isso, não ganhou nada. A primeira partida do Luxemburgo já foi bem inusitada, porque ela durou apenas 7 minutos, tá? Foi um jogo que tinha sido interrompido por uma ameaça de bomba, e aí o final foi remarcado. E aí, entre a partida original e esse finalzinho aí, o Real Madrid trocou de técnico. Chegou o Luxemburgo, comandou a equipe só nos minutinhos finais, e inclusive levou o Real Madrid à vitória, tá? Depois disso ele encaixou uma boa sequência, metendo até um 4-2 pra cima do Barça de Ronaldinho, mas foi eliminado nas oitavas da Champions pra Juventus e não conseguiu correr atrás do Barcelona na La Liga. Só que se na reta final da temporada 2004-2005 as coisas tinham sido promissoras ali, para a temporada 2005-2006 tudo começou a desandar, mesmo com o Luxemburgo conseguindo contratações que ele queria. Inclusive um jovem Sérgio Ramos, que o Luxa jura de pé junto que foi ele que transformou em zagueiro, mas essa história a gente sabe que é um pouco mal contada, tá? Aí o Luxa teve algumas derrotas muito marcantes, como um 3-0 que ele tomou do Lyon, do Juninho Pernambucano, na primeira rodada da Champions, e depois aquele 3-0 sofrido pro Barcelona, aquele mesmo dentro do Santiago Bernabéu, em que a torcida merengue tava aplaudindo o Ronaldinho no final. O Luxa... É difícil, né? O teu maior rival ser aplaudido, tu ter que aplaudir o teu maior rival, de tanto que tu mesmo é humilhado. Começou a balançar um pouco no cargo, e além dos resultados, teve também um problema que veio ali dele querer impor algumas regras. Por exemplo, o Roberto Carlos disse que na concentração os jogadores tinham o hábito de tomar um vinhozinho, uma cervejinha. Só que o Luxemburgo... Mas aí também, né, a pessoa quer tomar coisa antes da partida, aí é difícil, né? Vai que tu cai no meio da partida, aí aí o árbitro acha que é simulação, né? Aí é difícil, né? Tipo, aí tu toma um cartão amarelo porque tu ficou tomando coisa lá no vestiário. O Hugo não gostava disso, e aí ele pegou esse privilégio dos jogadores e jogou na lata de lixo, cancelou. E isso começou a causar algumas caras feias dentro do elenco. E outra coisa que parece que foi uma gota d'água aí pro barco do Pofechô afundar, foi as vezes em que ele tirava grandes craques do time de campo, né? O estopim teria sido numa vitória contra o Getafe pelo placar mínimo de 1-0, quando o Real tinha 10 homens em campo, aí ele foi lá e tirou o Ronaldo aos 40 do segundo tempo pra fechar o time. Meio que tudo bem, né? Finalzinho da partida, vai lá e tira o atacante
atacante para dar aquela fechadinha, só que a torcida protestou a saída do Ronaldo Fenômeno de campo e aparentemente o próprio Florentino Pérez também não gostou, dizendo que isso prejudicaria o espetáculo do Real Madrid, né, tirar o R9. Aí o Florentino deu uma reclamada e, segundo o próprio Lucha, ele respondeu dizendo... Ah, coisa que eu não olhei. Vamos ver aqui. Deixa eu ver onde tá. Não sei, apareceu aqui agora, mas Florentino Pérez sem cabelo. Coisa rara de se ver, ó. Quem viu aí, printa, viu? Que é raro. Mudar as coisas como eram feitas no Real Madrid. Ele queria impor novos Cara, não fez nada pra mim, nem conheço ele, já tô zoando a calvície. hábitos ali para os jogadores e também peitar o Florentino. Então, em dezembro de 2005, praticamente um ano depois da apresentação, o Vanderlei Luxemburgo encerrou a sua passagem por um dos maiores clubes do mundo com um gosto bem amargo e nenhum título conquistado, voltando para o Santos e num... Ele também foi burro, né? Ele quis peitar o presidente do clube, pelo amor de Deus, né? Nunca mais treinando um clube na Europa. Ao invés disso, ele foi lá e fundou a sua própria seleção, que joga eliminatórias para a Copa e tudo. Luxemburgo. Hoje em dia. Vocês me desculpem, mas essa piada pra mim nunca perde a graça, cara. País de Luxemburgo, do professor. Pênalti é uma situação... Não adianta você treinar muito, não. E claro que o Lucha não foi o único treinador conceituado a se aventurar lá no velho continente. Em 2008, as ações de Luiz Felipe Scolari estavam em alta. O cara era penta com o Brasil em 2002, levou Portugal para uma final de Eurocopa em 2004 e depois na Copa de 2006 levou os Tugas a uma das suas melhores colocações em Copas do Mundo. Então ele estava valorizado no mercado europeu aí e aceitou comandar o Chelsea, que naquela época ainda era meio que novo rico, né? Ele chegou ali como o primeiro brasileiro a treinar o Chelsea, continua sendo o único até hoje, né? Com a missão de repente colocar o Chelsea entre os grandes. E já chegou promovendo algumas mudanças no elenco, com as chegadas, por exemplo, de Bocingua para lateral direita e o Deco para meiuca, jogadores que ele tinha treinado na seleção portuguesa, né? E o começo do Filipão na Inglaterra foi muito bom, tá? Nas primeiras 15 partidas foram 11 vitórias, 3 empates e uma única derrotazinha. Só 4 gols sofridos. Um começo quase meteórico, na verdade, né? Só que algumas rusgas começaram a surgir ali dentro do elenco. E foi tudo por causa de uma situação bem específica que o Filipão talvez não tenha lidado da melhor maneira. Primeiro que a sua relação com o Drogba, que já era um jogador importante, não começou legal e foi meio que um princípio de incêndio pro Filipão, porque o Drogba se machucou logo no começo da temporada e iria se recuperar na França. O Chelsea, como clube, tinha aprovado... Ele também é difícil, né? Porque o maior craque do teu time se lesiona, como é que tu fica, né? Neymar tá... isso, só que o Felipão vetou. E quando o Drogba volta de lesão, a situação piora, porque naquele momento o Anelka era o jogador principal do ataque, artilheiro da equipe, tudo titular, né? E tendo dois jogadores desse nível, talvez o mais adequado fosse tentar dar um jeito dos dois jogarem juntos. Mas segundo o próprio Filipão, eles não compraram muito a ideia, com o Anelka particularmente se recusando a voltar mais pra marcar, pra poder jogar junto com o Drogba. Ah, mas aí já é uma questão de ego desse tal de Anelka, né? Porque... E essa parte aí não é culpa do Felipão, é questão de ego dele. Ele quer decretar o fim do próprio time. E além das relações com esses dois jogadores, o pior é que muito recentemente o Filipão admitiu que não conseguia passar completamente as suas ideias para os jogadores e que deveria ter se preparado melhor para o cargo no Chelsea, inclusive até na parte do idioma mesmo. Então, com todos esses pequenos problemas, o começo que tinha sido muito bom já começou a ir pro buraco, né? Começou a degringolar tudo, com os jornais declarando que Big Phil tá sendo esmagado. Pela pressão. E sim, eles chamavam o Filipão de Big Phil mesmo, né? É por essas e outras que eu queria ver o Everton Cebolinha jogando na Inglaterra. De preferência no Everton, claro. A defesa dos Blues, então, que foi tão sólida no início de trabalho do Filipão, de repente começou a ceder empates ali de 2-2 contra o Fulham, de 1-1 contra o Southend. Southend. Esse time aqui deve estar... Não sei nem onde que ele deve estar. Calma aí. Vou pesquisar aqui.
pesquisar aqui. Sal. Time. Aqui, ó. Southend, time da Inglaterra, está em qual divisão? Segunda divisão. Tá, eu pensei que tava mais pra baixo, né? Mas ainda não. Olha o time que esses caras perderam. Não é possível que eles perderam pra esse time. Não é possível, não é possível, não é possível. Não é possível. Não é possível que eles conseguiram perder. United e até uma eliminação pro Burnley pela Copa da Liga, com a última pá de Burnley. cal vindo em janeiro de 2009, quando em pleno Old Trafford, o Manchester United guardou 3 do Chelsea, ampliando a vantagem na liderança naquele momento e meio que fazendo os Blues... Drogba com sua cara de modelo. Como sempre, muito lindo. Estavam em terceiro, já ficarem um pouco mais enrolados numa possível disputa pelo título. Então, no caso do Filipão, parece que foram vários pequenos motivos ali que culminaram na demissão, mas se a gente for tentar apontar um principal, trazer aquela listinha de volta, né, provavelmente foi o fato dele ter tentado se impor ali sobre lideranças do elenco. E aí, como bem o jornal disse ali, ele acabou sendo esmagado. E assim, esse até é um motivo que daria pro treinador mudar e se adaptar, né? Mais pra frente eu vou contar um caso pra vocês que, tipo, não tinha o que o cara fazer, saca? O grande Felipe foi demitido em fevereiro de 2009, 244 dias depois do seu anúncio. O cara não conseguiu nenhum ano de carreira. E também sem vencer nenhum troféu, né? Indo depois treinar um time do Uzbequistão, o Bunyodkor. Qual time será que eles estão copiando? Azul Grenal, vermelho, esse logo aqui, uma cidade chamada Barcelona, não vou falar. E como vocês podem ver pelo logo aí, parece praticamente um Barcelona alternativo, digamos assim. E aí depois então o Filipão nunca mais treinou um clube em solo europeu. A gente já falou aqui de treinador e de vinho, então não tem como deixar de fora o nosso querido Abel Braga, que muito antes do Luxemburgo e também do Filipão, já tinha uma carreira até extensa em solo europeu como técnico. O sommelier Abelão já tinha feito vários trabalhos em Portugal ali, à frente de Rio Ave, Vitória de Setúbal, Famalicão e Belenenses. E em 2000 então chegou para treinar o Olympique de Marselha, que ainda estava tentando se reerguer depois de ser punido com o rebaixamento por aquela conquista manchada da Ligue 1 em 1993, que a gente já contou inclusive com detalhes nesse vídeo que tá aparecendo para vocês aqui, beleza? Apesar do Abelão ter estreado bem no comando do Olympique, com uma vitória aí, inclusive com Adriano Gabiru titular. Parece o gêmeo do Bruno Henrique com cabelo pintado, não dá. Não dá, só eu que achei esse cara parecido com o Bruno Henrique. Ai, vou falar nada. Não vou falar nada. E metendo gol no Olympique de Marselha, pega essa. Logo ficou claro que o trabalho do Abel estava sendo prejudicado pela instabilidade administrativa que estava rolando no clube, né? Tanto é que logo o então presidente Yves Marchand renunciou ao cargo, dizendo que o clube estava com vários problemas internamente e tal. Ou seja, a situação lá dentro estava... Aquele parece com o Bruno Henrique, esse com o Ribéry. Um caos, né? Uma bagunça. O Abelão foi pego nesse fogo cruzado e depois de só 16 jogos, ele mesmo acabou pedindo demissão. E os caras que vieram depois dele também ficaram bem pouco tempo. Então o Marselha realmente estava numa fase muito complicada, trocando de técnico a todo momento. Tava um furacão dentro do clube. Aí tu traz a listinha e pergunta, o que o Abel fez de errado? Aparentemente nada. Ele só deu muito azar, né? Ele pegou um clube que tava um caos. Então o azar também é complicado na carreira de um treinador e não tinha muito que ele
pudesse ter feito naquele momento. Depois o Abelão volta pro Brasil e quase nunca mais volta pra Europa, né? Tendo ainda uma passagem rápida pelo Lugano da Suíça, que não é aquele Lugano do São Paulo, né? Mas ele foi demitido do Lugano no dia do seu aniversário. Cara, que crueldade. Esse sim tem sorte. Mano. Imagina só, o cara tá lá na sua casa, tomando um bom vinho, comemorando seu aniversário e é mandado pra rua, no mesmo dia. E aí o Abel acaba entrando naquele ciclo da carreira dele, que a impressão que dá é que ele ia pro Inter, aí era demitido, ia pro Fluminense, aí voltava pro Inter, aí voltava pro Fluminense, aí ia pro Inter, aí ia pro Fluminense. Num ciclo sem fim que nos guiará. Mas até agora dá a impressão que técnico brasileiro e futebol europeu não combinam, né? Mas até agora. Isso porque nós chegamos talvez no caso de maior sucesso, que foi o do Ricardo Gomes, que conseguiu ser campeão não só por um clube europeu, mas por dois. O primeiro deles foi o PSG, que o Ricardão conseguiu conduzir aos títulos da Copa da França e da Copa da Liga Francesa, naquele time que tinha o Raí no elenco, né? Conquistas, inclusive, que foram antes da virada do século, ou seja, muito antes do Qatar, né? Muito antes desse PSG dominante de hoje em dia. Naquela época, ganhar uma Copa da França e uma Copa da Liga com o PSG era coisa grande, tá? Depois o Ricardo Gomes passa um bom período no Brasil e em 2005 volta a desembarcar na França para assumir o Bordeaux. E esse foi um dos trabalhos mais emblemáticos da sua carreira, porque ele chega num Bordeaux que tinha feito uma campanha de Ligue 1 nada empolgante, terminando na 15ª posição. E assim que o Ricardo Gomes chega, então, ele começa a dar a sua cara pro time, né? E a verdade é que na sua primeira temporada, o Bordeaux perdeu apenas 5 vezes e terminou a campanha na vice-liderança, com direito à melhor defesa do campeonato francês. Já na temporada seguinte, a 2006-2007, eles estavam jogando a Copa da Liga Francesa quando foram avançando, até chegar à grande final e enfrentar o todo-poderoso Lyon, que naquela época, vale lembrar, estava no meio daquela jornada do heptacampeonato consecutivo. O Lyon tinha Juninho Pernambucano e Fred, tá? Mas o Bordeaux foi... Famoso Cone. Pra quem não entendeu, na Copa de 14 foi taxado como Cone, que era atacante, só fez um gol. Com força máxima e viu seu time abrir o placar já no final do jogo, tendo coragem para segurar a vantagem até o apito final. No que foi então uma vitória do Bordeaux e o terceiro título para o Ricardo Gomes em solo francês. A essas alturas, ele já era muito respeitado por lá, tá? Só que em 2007, mesmo tendo renovado seu contrato com o Bordeaux, ele chamou a atenção de outro clube que joga na Ligue 1. Ele recebeu uma proposta do Mônaco e resolveu aceitar o projeto. Aí o Ricardo chegou numa equipe que tinha caras como o Nenê e o Menez e alguns brazucas aleatórios que certamente você conhece, como o lateral esquerdo Fábio Santos e o zagueirão Bolívar. E aí no comando do Mônaco, o Ricardo Gomes não conseguiu ter o mesmo sucesso, né? Terminando sempre ali no meio da tabela do francesão. Só que o pior é que quando ele estava lá no Principado, nas 2 temporadas que comandou o time, ele viu o Bordeaux primeiro ser vice da Ligue 1 e depois ser campeão, o ex-time dele. Ou seja, veio alguém depois, consolidou o trabalho. Outro com falta de sorte, era só ele ter continuado no Bordeaux. Simples. Dele já tinha sido bem feito e levou aquele time a uma glória inimaginável na época. Então, se a gente for puxar a listinha de motivos, parece que, e eu sempre falo parece, porque as coisas são mais complexas do que dar um motivo específico só, mas que foi uma decisão errada do Ricardo Gomes, que se tivesse se mantido no Bordeaux, talvez teria conseguido ali consolidar ainda mais o seu trabalho, de repente ser campeão francês com o Bordeaux. Claramente aquele elenco tinha cancha pra isso, né? E era um local onde ele estava conseguindo já a identificação pelo título que ele tinha conquistado. Então sair de lá talvez não tenha sido a melhor das ideias, né? Ele acabou então encerrando a sua passagem pelo Mônaco sem nenhum título e depois nunca mais treinou na Europa. Mas assim, a passagem do Ricardo Gomes pelo futebol francês é bastante boa. Ele chegou a ser um técnico consolidado, digamos assim, no mercado francês e depois chegou também até a ser dirigente do... Parece o cabelo do Sérgio Ramos aqui, que fica todo penteado pra trás assim, né? Parece o cabelo do Sérgio Ramos. Bordeaux por um tempinho. E quem também jogou e atuou como dirigente no futebol francês foi o Leonardo, que antes mesmo de ser diretor esportivo do PSG, onde chegou até a tretar com o Thiago Silva, ele também chegou a ter uns trampos de técnico na Itália. Em 2009, com a saída do Carlo Ancelotti do Milan, o Leonardo... Pra quem não conhece, Carlo Ancelotti. Leonardo foi anunciado como novo comandante do time, mas o curioso é que ele não era treinador, né? O Leonardo naquela época era diretor técnico do Milan, mas abriu espaço e de repente ele...
Esse cara parece um Modric, não sei se é por causa do cabelo. Acho que é, mas ele parece um Modric pra mim. Se viu naquele cargo. O Leonardo vivia ali uma época de transição no Milan, né, em que alguns dos nomes mais marcantes dessa época vitoriosa do Ancelotti já não estavam mais, outros estavam bem veteranos, e ele estava com uma missão muito complicada, porque a Inter de Milão tinha sido campeã italiana 4 vezes em sequência, e a missão do Leonardo era simplesmente acabar com essa festa, né, impedir o pentacampeonato. Aí ele tinha lá alguns caras experientes, né, como o Seedorf, o Beckham, o próprio Ronaldinho. Beckham já jogou no Milan? Cara, não sabia. Não sabia. Nossa. E também uma mescla com alguns mais jovens, como Alexandre Pato e até, acredite se quiser, o Thiago Silva. Só que o Milan não começou nada bem o campo. Dois que eu não sabia que já tinha jogado no Milan. Beckham e Thiago Silva. Campeonato italiano sob o comando do Leonardo. Foram 4 vitórias nas primeiras 10 rodadas só, incluindo uma acachapante e dolorida destruição de 4-0 para Inter de Milão do José Mourinho, que disparou na liderança. O time do Leonardo bem vermelho. Curiosidade também é que o José Mourinho ele passou 9 anos sem perder um jogo sequer em casa. No próprio estádio, né? Saía de clube, entrava em clube, 9 anos sem perder um sequer jogo em casa. Verdade que até a reta final conseguiu se manter perto da liderança aí, mas viu a Inter ser a favorita, né, na pole position para ganhar um Scudetto, e além disso na Champions deu ruim, porque o Milan tomou uma traulitada nas... Manchester United da temporada que o Cristiano Ronaldo ganhou a bola de ouro, temporada 2008-2009. Oitavas, e no final das contas o resultado da temporada a gente sabe muito bem. 2010 foi o ano mágico da Inter de José Mourinho, que levou para casa a tríplice coroa, deixando o Milan sem nenhum troféu na temporada. Agora, uma coisa que a gente não falou aqui foi que o Leonardo estava criando algumas rusgas ali dentro do clube, principalmente com o presidente naquela época, o Silvio Berlusconi, dando declarações na imprensa ali mesmo, que obviamente não pegaram bem. O Leonardo acabou saindo do comando técnico do Milan ao final da temporada, e ele coringou, meteu aquela do se tu não pode contra eles, junte-se a eles. E quando o Mourinho sai da Inter de Milão, é justamente o Leonardo que é anunciado como novo técnico dos caras. Então ele foi do Milan direto pra Inter na temporada seguinte. Ele assumiu no meio da temporada, né, com o bonde andando ali já depois de um péssimo trabalho Felipe Coutinho. do Rafa Benítez. E por mais que tenha começado com um bom... De novo ele, Felipe Coutinho. Os resultados, dessa vez de novo ele escolheu o lado errado, porque agora que o Leonardo estava na Inter, a sorte estava com o Milan. Os rossoneri venceram os 2 confrontos diretos, que vale dizer contaram com provocações quentes aí contra o Leonardo por parte da torcida do Milan. E aí o próprio Milan então impediu o hexacampeonato consecutivo da Inter, né? Mas nem tudo foi um desastre pro Leonardo, porque ele chegou com a Inter até a final da Copa da Itália e viu ali os seus comandados meterem 3-1 para cima do Palermo. Então ele se sagrou sim campeão por lá. Porém no final da temporada aceitou um convite para ser dirigente do PSG, e desde então ele trabalhou na Europa em diversos clubes nessa parte mais diretiva, só sendo técnico mais uma vez quando meteu um rolê aleatório e ficou 10 jogos no comando do Antalyaspor da Turquia. Então a gente puxa a listinha novamente aqui, e com todo respeito ao Léo, aparentemente ele não era o cara mais gabaritado para ser técnico de futebol, tanto é que ele escolheu outra carreira, né? Foi ter outros cargos diretivos aí e tal. Ele não seguiu. Se ele já saiu sendo um cara desse aí que fica meio lá pra dentro do clube, pra que ele foi inventar de ser técnico? Né? Tipo, não, recuso o negócio do Milan lá, vocês sabem que não consegue, pra que ele foi inventar? Como treinador. Então talvez pro Leonardo a explicação é de que ele simplesmente não era bom técnico o suficiente. E até aqui a gente falou de meros mortais, né? Treinadores normais, bons, mas não tem como não falar do gênio da área técnica, o Silvinho. Hoje treinando a Albânia, que pode levá-la à Copa do Mundo. Albânia na Copa do Mundo. Mas calma que a gente tá focando em clube e não em seleção, então a gente não tá falando da boa passagem dele pela Albânia e nem pelo período que ele comandou o Coringão, tranquilo? A gente tá falando de 2019, quando o Little Silvio não tinha tido nenhuma experiência como treinador principal de nenhuma equipe.
Ele tinha passado cerca de 2 temporadas como auxiliar do Roberto Mancini na Inter, além de um período como auxiliar da seleção com o Tite, mas até então não tinha um projeto pra chamar de seu, né? Até que o Lyon bateu a sua porta. E aí ele assumiu uma equipe que tinha caras ali como Memphis Depay, o Aouar e o craque Denayer, saudades. No que acabou sendo uma passagem relâmpago, porque não demorou nadinha de nada para as ideias do Silvinho não só não emplacarem, como o ambiente ali virar uma panela de pressão. Isso porque o Lyon teve o seu pior início de campeonato francês em 24 anos. O Petit Silvio só conseguiu fazer com que os caras ganhassem 2 das primeiras 9 partidas na Ligue 1. Cara, 2 de 9. E lembrando, né, com todo respeito ao campeonato francês, é o campeonato francês. Então, mesmo antes de chegar no final de outubro daquela temporada, ele já tinha sido mandado embora. Então a gente olha e fala, pô, que passagem tenebrosa dele no Lyon, né? Só que o mais curioso é que depois alguns jogadores meio que defenderam o Silvinho na real. O Memphis Depay, por exemplo, naquela época, era um dos artilheiros da equipe, líder ali, né? Tirando o do Silvio da reta, tá? E dizendo que a culpa dessa fase era principalmente dos jogadores. Enquanto o Rafael, lateral direito, disse que o fato do Silvinho não saber se comunicar muito bem em francês foi um... Aí também, como é que ele vai passar tática se ele não sabe falar o idioma? dos fatores determinantes para essa decepção, e não questões táticas ou coisa assim. E aí depois da França, o Silvinho teve aquela passagem conturbada pelo Corinthians, e aí quem ficou feliz com tudo isso? A seleção da Albânia, que fisgou o camarada a ponto dele ser uma das sensações da última Eurocopa e tá buscando aí classificação para a Copa do Mundo, quem sabe. Então, se a gente for buscar aqui no vídeo, eu acho que tiveram alguns motivos diferentes pelos brasileiros não terem dado certo no mais alto nível europeu. O Lucha tentou tirar a bebida dos caras, eles ficaram indignados, né? Depois bateu de frente com o Florentino. O Felipão não quis aliviar pro Drogba e teve problemas de comunicação. O Abelão, coitado, caiu lá num clima caótico dentro do clube, teve azar. O Ricardo Gomes largou um projeto onde era respeitado pra tentar outro e não rolou, né? Vendo o ex-time ganhar títulos, enquanto o Leonardo Aí foi muita falta de sorte, né? possivelmente só não era o melhor cara pra ser técnico, né? Agora, se vocês tiverem interesse, de repente a gente pode fazer um vídeo investigativo tentando ir mais a fundo, assim, de por que brasileiros, em específico hoje em dia, não tem tantas oportunidades no futebol europeu. Porque não tem perfil brasileiro suficiente para jogar em um clube de alto nível na Europa. Não tem treinador brasileiro bom hoje em dia. Somente nas principais ligas, enquanto a gente vê aí chilenos, argentinos, toda hora aceitando trabalhos aí em La Liga e outros campeonatos. Foi o argentino Simeone que joga, que na verdade tá com o próprio filho, treinando o próprio filho no próprio time. É muito doido. Muito doido. E é importante falar que a gente focou em passagens nesse século. Outra coisa, desculpa pausar de novo aí, mas Roberto Carlos Calvo de Nascença. E nas top 5 ligas europeias. Então vai ter outros casos que a gente nem mencionou, né? Por exemplo, o Zico, ele treinou lá na Turquia, em outros países. O Parreira, na década de 90, chegou a estar no Valência. O próprio Cris, zagueiro, lembra dele do Lyon? Tá fazendo carreira de técnico nas divisões inferiores da França. Ou o próprio Belletti, tá nas categorias de base do Barcelona e tá muito bem. Belletti, pelo que eu vi, o único gol dele pelo Barcelona foi na final da Champions League. Inclusive, enquanto o Roberto Carlos também chegou a brevemente treinar alguns clubes turcos, mas isso porque o final de carreira dele foi assim extremamente maluco, tá? Inclusive com ele chegando a ser treinador e jogador ao mesmo tempo. Um caso bem curioso que a gente contou nesse vídeo, tá aparecendo na tela, que vale a pena você clicar pra assistir e entender o que aconteceu. Mas sabe o que é triste, cara? Vou decepcionar o Abelão, porque isso aqui não é vinho não, é suco de amora, beleza? Tá bom, galera, muito obrigado por terem assistido. Quem veio até aqui pode deixar o like e se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito. Muito obrigado, por aqui eu vou ficar.